Boa tarde, galera. E aí, como tá? Tudo bom? Fagner Inácio mais uma vez, mais um vídeo aqui para todos vocês aí do canal. Já adiantando aqui, inscreva no canal, dá um joinha, compartilha com seus amigos. São vídeos que eu venho fazendo aqui desmistificando a injeção eletrônica, tá? É uma série de vídeos que eu tô fazendo que eu posso dar o nome de desmistificando a injeção eletrônica, para que a galera passe a entender de uma forma mais profunda a injeção eletrônica, tá? Hoje nós vamos falar do sensor MAP, tá? O que esse carinha aqui faz no sistema de injeção eletrônica? Esse carinha aqui, tá? A função desse cara é identificar para o módulo de injeção eletrônica o quanto de pressão e o quanto de vácuo está acontecendo dentro do motor, tá? A cada vez que o cilindro suga, cada vez que um cilindro explode, os seus cilindros gêmeos, que às vezes as pessoas não sabem, cada cilindro desse motor 4 cilindros tem um cilindro gêmeos. Cada vez que um explode, o outro está na fase de admissão, tá? Porque o motor tem admissão, que é descendo, compreensão, que é subindo, explosão, que é descendo de novo, e o escape, que é subindo. Então são as 4 fases do motor. Então cada subida e descida, cada abertura de válvula, o motor desenha através desse sensor um gráfico que a central consegue identificar o quanto de pressão tem dentro do coletor e o quanto de vácuo tem dentro desse coletor, para que ele controle também a quantidade de combustível injetada, tá certo? Aqui. A informação desse cara, juntamente com a informação do sensor de rotação e da posição de borboleta e tudo, são parâmetros que a central acolhe para sempre estar controlando o motor da melhor forma possível. Como esse cara aqui funciona? Esse cara, ele tem nele, tem os mais antigos, que tinha somente a função MAP, possuía 3 fios. Esse aqui, ó, tem 4 terminal, ó. Olha lá, 4 terminal. Já vou falar aqui para vocês verem. Esse cara aqui, ele tem duas funções numa. Uma, mede a compreensão e o vácuo dentro do coletor, tá? A pressão do coletor. E mede a temperatura desse coletor, aqui dentro, tá? Ele mede a temperatura. Por que que ele tem que medir essa temperatura? Eu vou explicar para vocês por que que ele precisa medir essa temperatura. Acontece que em determinado momento, uma válvula dessa aí, para aberta, ou empena a válvula, ou tem algum problema, se o fogo estiver retrocedendo para dentro aqui, a central precisa saber. A temperatura de ar admitida é muito importante para que a central identifique como ela vai proceder na injeção do carro. Porque tempos frios, ar mais frios é um tipo de injeção, e ar mais quente, tempos quentes e úmidos, a injeção é outro tipo, tá certo? Esse cara aqui identifica quando você abre a borboleta de acelerador e quando você fecha. Quando o motor está em inércia, quando ele não está em inércia, quando está usando freio motor e quando não está usando freio motor, tá certo? Então, esse cara tem um papel fundamental no sistema de injeção eletrônica. Quando você passa o aparelho no carro, que você detecta lá a atuação da pressão do coletor e tudo através do gráfico, você vai perceber que a função desse cara aqui, quando o carro está andando, está acelerado, a pressão do coletor aumenta, quer dizer, deixando de existir vácuo
Então, ao contrário de vácuo, é pressão. Então, a gente dá o nome de pressão do coletor. E quando o motor está em marcha lenta, o cilindro está puxando e a borboleta está restringindo essa passagem de ar aqui, então aumenta aqui o vácuo e diminui a pressão no sistema, tá certo? Mas de repente você passou o scanner e o sensomap está alto. O que pode estar acontecendo que esse sensomap aqui está alto, tá? Se ele mede a quantidade de vácuo do sistema, então o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que há uma entrada falsa de ar em qualquer lugar, nas juntas do coletor, né? Mau posicionamento do corpo de borboleta, tá? Mau posicionamento do atuador de marcha lenta para os carros que têm atuador de marcha lenta, né? Entrada falsa de ar nos tubos e conexões, mangueiras, tá? Acontece muito desse modelo, as pessoas trocam os parafusos de lugar, põem parafuso comprido, estoura aqui, ó, e fura o coletor lá para dentro e acontece passar entrada falsa de ar aqui pelo tubo, né, de admissão. Mas, gente, existe uma outra condição que altera o vácuo do sensomap sem ser defeito no sensomap. E eu vou dizer para vocês qual é essa condição. Eu fiz um vídeo a respeito do ponto do sincronismo da correia dentada do Fire, tá? E quando eu fiz esse vídeo, muitas pessoas comentaram sobre ser um vídeo diferente, ser um vídeo aí que explica diferente, explica melhor do que os vídeos que as pessoas têm procurado aí pela internet. Então eu quero ressaltar que essas informações passadas são de grandíssimo valor para quem trabalha na área de injeção eletrônica e também de manutenção de motores. Preste atenção no que acontece se o comando de válvula ficar fora do ponto, tá? Se o comando de válvula ficar fora do ponto, meio que atrasado, na hora da explosão do cilindro, achar uma válvula semi-aberta, na hora de gerar a explosão, parte dessa explosão vai ser retrocedida para dentro do coletor de admissão, que é o famoso pipoco no coletor, tá? E os pipocos no coletor acontece quando a gasolina vem crua para dentro do coletor e o fogo do coletor, o fogo de dentro do cilindro tende a explodir dentro do coletor, gerando aqueles pipocos, tá? E você passa o sensomap, você passa o aparelho, o sensomap está alterado, a pressão dele, no caso, está mais alto do que o vácuo. Então, o ponto do sincronismo da correia vai fazer com que o sensomap trabalhe fora da faixa, tá? Outra coisa que faz o sensomap trabalhar fora da faixa é o sensor de temperatura. O sensor de temperatura, ele tem uma função de mostrar para o sistema qual é o tempo de injeção que vai ser aplicado. Se o carro tiver frio, é um tempo de injeção, se ele tiver quente, é outro tempo de injeção. Se o sensor de temperatura tiver com defeito, e aí de repente o carro está tendo uma informação incorreta da temperatura, automaticamente ele manda o comando de abrir a borboleta do TBI, mas para compensar em aceleração. A aceleração do motor ficar um pouco mais alta para compensar a temperatura baixa do motor. Nesse caso, abrindo um pouquinho mais a aceleração, pelo comando lá do sensor de temperatura, vai entrar mais ar aqui dentro e, consequentemente, vai aumentar a pressão dentro do tubo de admissão. Tá certo? Quando você tem um sensomap que está operando alto,
que você precisa entender sobre a questão do sensor MAP? O sensor MAP, que é a função de mapeamento da pressão do coletor, ele tem como principal alimentação 5 volts, tá? E você tem um aterramento no pino, 5 volts de entrada, e o outro é o retorno para a central. E o quarto pino devolve para a central o valor igual à temperatura do ar admitido. Porém, a gente precisa checar o sensor MAP. Então você identifica qual é o pino de retorno do sensor MAP. E quando o carro está desligado, gente, o retorno para o módulo é igual, já que o sensor ele trabalha com identificação de pressão e vácuo, então ele tem que trabalhar balanceado. A voltagem de retorno é balanceada. Se entra 5, ele tem que devolver 2,5 quando não há nem pressão e nem vácuo. Ele tem que devolver 2,5 em média, tá, gente? 2,5 volts em média, tá? Quando você aplica a pressão, se você tirar esse sensor, colocar uma pressão aqui, você vai fazer com que ele aproxime de 0. Quando você aplica um vácuo, ele vai aproximar de 5, tá certo? Eu tô falando assim, gente, aqui é números aleatórios, tá? Porque tem como medir assim, eu mexo dessa maneira, para mim nunca tive problema, e eu consegui achar problemas no sensor MAP com multímetro comum, tá? Então, você pegou, o que você precisa saber sobre o sensor MAP alterado? Já que você corrigiu todas as entradas de ar, as falsas, e os comandos, como é que está o sensor de temperatura e tal, e não conseguiu identificar o motivo pelo qual o sensor MAP está alterado, você vai checar ali, no caso, o ponto do sincronismo do motor, e o sensor MAP ainda está alterado, a temperatura, o ponto de sincronismo, a entrada falsa de ar, o sensor MAP ainda está alterado. Aí começa a dar aquela suspeita do sensor MAP. Você tira o sensor MAP, adapta uma mangueirinha aqui sobre ele, põe uma bomba de vácuo, aplica o vácuo, vê se o sensor MAP vai oscilar para menos, aplica a pressão, vê se ele vai oscilar para mais, entendeu? E aí, estando operando perfeitamente, com certeza você vai conseguir achar o ponto por onde o sensor MAP está alterado. Agora, uma função que existe nos carros, que eu já procurei e não encontrei vídeos falando sobre ela. E como eu gosto sempre de estar postando vídeos de técnica da parte motor, inclusive o Fire, eu quero mostrar para vocês uma parte muito importante e eu quero que vocês me acompanhem para que vocês entendam como funciona esse sistema. Veja que aqui na tampa de cima do cabeçote nós temos o famoso respiro do motor, que de certa forma aqui tem um anti-chama, tá? O anti-chama seria o quê? Seria uma espécie esponjosa de uma tela que ela foi feita exclusivamente para impedir que a chama viesse de dentro do coletor para dentro do motor, causando aí uma explosão, tá? Então esse anti-chama é justamente para isso. E para reter o óleo, fazer com que aquele vapor de óleo que sairia por aqui e voltaria para dentro do TBI se retorne daqui mesmo e somente a pressão, né, do motor fluísse ali para cima. Então, gente, esse respiro do motor tem como principal função de realizar a higienização externa do motor. O problema é que quando você está acelerado, quando o carro está acelerado, esse tubo recebe um vácuo através da força de arrasto do filtro,
o filtro tem uma certa restrição e que essa restrição forma um determinado vácuo e que vai arrastar os vapores de dentro do motor, os vapores que são desprendidos pela queima e que consegue ultrapassar as compressões dos anéis, e nesse caso sobe aquele vapor aqui para cima. Esse vapor é oleoso e ele causa no motor uma certa oleosidade na entrada do TBI, tá certo? Então, esse vapor ele é repreendido através do sistema de anti-chama e através aqui da mangueira, né, do motor. Ele é puxado e se por acaso algum resíduo de combustível não queimado, vai entrar para dentro da câmara novamente e aí sim ele é garantido que ele vai ser queimado, dessa vez reduzindo assim a poluição e aproveitando aí a eficiência do combustível que você colocou no seu carro. O problema, gente, é que quando você desacelera o carro, tá certo? Você desacelera o carro, a entrada e saída de ar continua a mesma, mas a borboleta aqui vai estar fechada. E nesse momento acontece uma pressão exagerada dentro do sistema e não tem para onde essa pressão ir. Se acontecer essa pressão, muitas das vezes a pressão exercida aqui dentro do coletor vai empurrar de toda forma aqueles vapores que antes estavam em direção ao TBI. Nesse caso, agora você tem aqui um tubo que vai levar até o filtro, então vai levar para o filtro e fazer isso aqui com o filtro nas desacelerações. Então, para isso foi inventado o sistema Blue By. É um nome que eu vejo falar pouco, talvez eu esteja falando até errado, mas é Blue By, o nome é esse. Bom, o que vem a ser o Blue By? Seria um dispositivo que vai fazer com que nas desaceleração, com a boca do TBI fechada, esse motor obtenha um vácuo de limpeza para que não direciona esse óleo aqui com vapor gerado pelo motor para o sistema de filtro. Esse cara, ele vem através desta mangueirinha. Essa mangueirinha é responsável por fazer a higienização do motor. O que é a higienização do motor? Garantir que esse vácuo aconteça até mesmo desacelerado. Se o motor não tem um processo de vácuo dentro, ele tem um processo de pressão. E se ele tem um processo de pressão, vai romper com os retentores do comando, retentor da bomba de óleo, o retentor da embreagem, tá certo? E a tampa em cima vai ficar oleosa, cheia de vazamentos, por causa que o sistema de limpeza do motor está comprometido, está entupido. Nesse caso, você precisa fazer a limpeza desse sistema. E um desses sistemas é o antigo sopro. Você vai tirar essa mangueirinha e soprar e identificar se ela está entupida. Se essa mangueirinha aqui, ó, tiver ok, você vai procurar agora aonde é que tem a tomada do Blue By do seu motor. Nesse caso, eu já vi várias retíficas cometerem o erro de realizar a retífica de um motor, tá? E como essa peça possui vários componentes eletrônicos da injeção eletrônica, as pessoas têm medo de alterar as características dos sensores que está aí encorpado e não realiza a limpeza. Você precisa de uma ferramenta como essa, que é um desentupidor, tá certo? Você vai escolher o calibre identificado aqui para o Blue By e vai vir aqui, ó, e vai desentupir esse carinha. Aqui eu já desentupi, eu vou só demonstrar aqui para vocês. Vai desentupir ele, tá certo? Depois que você desentupir ele,
você vai pegar um K80 ou qualquer descarbonizante. Nesse caso eu tô com, né, com um desgripante aqui, que também serve, e vai fazer o processo de desentupir isso aqui. Nesse caso, o que vai acontecer? Se isso aqui tiver entupido, vai dar alteração no sensor MAP, porque nesse caso o vácuo dentro do coletor vai estar maior do que o que foi programado. Então, nesse caso, quando você vai desentupir isso aqui, certo? Ou que essa mangueira esteja rachada, que é muito normal ela estar rachada, então ele pega uma entrada falsa de ar por aqui, por essa mangueirinha, e aqui ele altera o sensor MAP. Então esse é o vídeo, hoje falando sobre sensor MAP, e ainda dando uma agulhada no vídeo do ponto do motor. Quanto de prejuízo um cliente tem quando o carro sai de dentro da oficina fora do ponto. Galera, recebo comentários aí das pessoas, algumas pessoas falando assim, porque a ferramenta lá do Fire é de má qualidade. Galera, eu não fiz o vídeo para falar bem e nem mal da ferramenta. Eu fiz o vídeo para incentivar o conhecimento. Quando a gente fala sobre a ferramenta, o que acontece a questão da ferramenta? Eu estou refletindo nesse momento em 90% das oficinas que estão de portas abertas. 90% dessas oficinas vai atrás de uma ferramenta Ferreira. 90% dessas oficinas vai no Mercado Livre comprar a ferramenta sem saber quem é o fabricante e como é que é. 90% dessas oficinas utiliza relógio comparador de má qualidade, utiliza ferramenta de fasagem de má qualidade, 90%. E muitas das vezes quem paga essa falta de investimento é o cliente. Então eu não fiz o vídeo para falar da ferramenta, inclusive eu até falei que a ferramenta não é tudo. O que acontece é o seguinte, que eu já vi ferramentas de marcas chegar, você põe no ponto, realmente trava o comando, ele não gira para lugar nenhum. Só que aí você tira a tampa para conferir, aquele balanceamento de válvula não aconteceu da forma que precisava acontecer. Ele está travado, não move, o comando não move para lugar nenhum. Mas a válvula está um pouco mais baixa do que a outra. Então esse é o vídeo, fica a dica. Se inscreva no canal e mete o dedo no joinha aí. Vamos embora para mais outro vídeo.